Atos capítulo de número 4, versículo de número 23, diz assim. Para quem não tem Bíblia, eu convido você a trazer a sua Bíblia nos próximos cultos. Se você não tem ainda, adquira uma Bíblia, porque é bom demais. Mas para você que está sem Bíblia hoje, tem o texto aqui, tá bom? Atos capítulo 4, versículo de número 23. Nós vamos começar aqui. Diz assim, o versículo de número 23. E solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Preste bem atenção. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Vou te explicar o que isso quer dizer daqui a pouco. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem? Jesus Cristo. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. E fizeram o quê? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Verso 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Os dois últimos versículos. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Curva a sua cabeça, por gentileza, vamos orar. Pai, te agradecemos, no nome de Jesus, pedimos que o Senhor use de misericórdia para conosco, para com a tua igreja agora, e nos ajude a compartilhar a tua palavra, Senhor. Abra os nossos corações e ilumina o nosso entendimento, para que possamos entender, não somente entender, mas colocarmos em prática a tua palavra. Nós repreendemos tudo que possa vir contra este momento agora. Repreendemos toda a retaliação das trevas, para que as pessoas não entendam a tua palavra. Seja repreendida em nome de Jesus, e que haja liberdade, e que o Senhor ilumine o nosso entendimento, para que possamos entender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá. Com bastante cuidado para você entender, para quem está vindo pela primeira vez hoje e não está acompanhando a nossa série de mensagens, nós estamos pregando hoje a 10ª mensagem que nós estamos ministrando no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos pregando a Atos dos Apóstolos, versículo por versículo. Pode voltar aqui no primeiro slide, lá no versículo 23. Pregando versículo por versículo. Por quê? Porque o livro de Atos dos Apóstolos, há muita divergência entre as igrejas no que se diz respeito a Atos dos Apóstolos.
Então, como sendo um livro que conta a história da igreja, se faz necessário que a igreja compreenda bem o livro dos Atos dos Apóstolos, que na verdade é mais Atos do Espírito Santo do que Atos dos Apóstolos. Nós temos o Espírito Santo agindo na vida da igreja, agindo na vida dos discípulos e levando eles a pregarem o Evangelho para o mundo conhecido daquela época. Eu fiz um pequeno resumo aqui do capítulo 1. Nós falamos no capítulo 1 sobre a ascensão de Jesus. Nós lemos aqui no capítulo 4. No capítulo 1, nós falamos sobre a ascensão de Jesus. O que é a ascensão de Jesus? Quando Jesus foi ao céu, ressuscitou e foi ao céu. No capítulo 2, está sendo falado, relatado sobre a descida do Espírito Santo. Jesus sobe, o Espírito Santo desce sobre a igreja, aonde a igreja nasce, aonde a igreja é inaugurada com a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar naquelas pessoas, batiza aqueles 120 irmãos no Espírito Santo, batizar é imergir no Espírito Santo, a igreja então começa. No capítulo 3, há um coxo na porta do templo, na porta de um dos pavilhões do templo, e esse coxo ele é curado. Pedro e João são usados pelo Senhor, e esse coxo é curado. Aquele coxo tinha 40 anos, e ele estava quase uma vida ali pedindo esmola, ele era muito conhecido. Quando viram aquele coxo pulando e saltando, aquele homem que não conseguia andar, as pessoas se reuniram por causa daquele milagre no templo. Não era dentro do templo, era no pavilhão do templo, porque não poderia se entrar dentro do templo. Era o templo judaico, entenda que é diferente, era o templo judaico e não o templo que, como nós estamos aqui. As pessoas não se reuniam dentro do templo, mas no pátio do templo. Tinha o pátio das mulheres, tinha o pátio dos gentios, tinha o pátio dos homens. Então, em uma dessas portas havia esse coxo. Pedro e João entrou para a oração no pátio, não dentro do templo, e então ali aconteceu um milagre. Eu vou resumir: aconteceu um milagre, e esse homem foi curado. Ajuntou-se uma grande multidão, e Pedro e João começou a anunciar o evangelho a eles. Mas despertou o ciúme dos judeus, do sacerdote, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos daquela época, que não criam em Jesus e que crucificaram Jesus. A religião crucificou Jesus. Então agora Pedro e João aproveitam a oportunidade e pregam para aquelas pessoas. Os religiosos vêm e mandam eles parar de pregar. É isso que nós aprendemos no culto passado, do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 22. Eles são presos. Os religiosos prendem a Pedro e João, e no outro dia eles fazem uma reunião então para decidir o que vão fazer com Pedro e João, para que eles não preguem mais no nome de Jesus. Mas eles dizem: nós não vamos parar de anunciar essa mensagem, porque nós vimos e ouvimos coisas maravilhosas e inefáveis, e nós vamos continuar pregando o evangelho, graças a Deus, porque chegou até nós. Se ele tivesse parado, nós não teríamos ouvido o evangelho. Agora, a partir do versículo 22, nós vamos continuar então. Eles estavam presos, os sacerdotes decidiram soltar eles, porque não tinha acusação. O milagre aconteceu, o coxo foi curado. Então os religiosos decidiram soltar Pedro e João. E disse: não pregue mais. Mas eles disseram: nós vamos continuar pregando sim, no nome de Jesus. Aí nós entramos no versículo de número 23, que nós lemos. Ok até aqui? Amém? Deu para entender? O versículo 23, antes, deixa eu dar o tema da mensagem para você aqui. Preste bem atenção nisso. O que acontece quando o homem entende o plano de Deus? O que acontece com um homem e uma mulher, um homem ou uma mulher, quando eles entendem o plano de Deus? Muda tudo, não muda? Muda tudo. O que aconteceu com Pedro e João e todos os discípulos? Eles entenderam o plano de Deus. Por quê? Porque eles andaram com Jesus 3 anos, mas eles ainda não haviam entendido qual era o plano de Deus. Eles achavam que Jesus ia estabelecer um reino naquela época, que Jesus ia se tornar um grande general, ia guiar Israel em uma batalha contra os romanos, para libertar Israel do jugo de Roma. Eles esperavam que Jesus ia fazer isso. Mas Jesus não veio para fazer isso. Jesus, ele ainda vai reinar aqui na terra, mas antes ele veio pagar o preço dos meus pecados e dos seus pecados. Porque nós não tínhamos como chegar diante de Deus pelos nossos méritos.
de forma alguma. Então Jesus vem para isso, para nos levar até Deus, para nos conduzir até Deus. Quando nós lemos a partir do capítulo 4, nós percebemos que Pedro e João começaram a entender mais afinco, mais profundo, de maneira mais profunda, o plano de Deus, que era levar o evangelho a todas as nações. Não era o evangelho somente aos judeus, era o evangelho a todas as nações, aos gentios, que somos nós. Gentio é todo aquele que não é judeu. Por isso você está aqui, porque o evangelho chegou até você. O que acontece na cabeça, no coração, na vida de um homem e de uma mulher, quando compreendem o plano de Deus? O que acontece? Primeira coisa que acontece, versículo 23. Olha só, quem pode ler para mim? Amém. O que aconteceu aqui? A primeira coisa que acontece na vida de um homem, quando ele compreende o plano de Deus, olha só o que diz o versículo de número 23 aqui. Eles voltaram para os seus. Quem eram os seus? A igreja. A primeira coisa que Deus me deu aqui para compartilhar com você é que o que acontece quando um homem compreende os planos de Deus? Ele deseja estar em comunhão com aqueles que também entenderam. Você pode dizer um amém mais forte? Ele deseja estar reunido com aqueles que também entenderam. Por que você está aqui nessa noite? Porque eu costumo vir na igreja todo domingo, aquela coisa toda. Não, você está aqui porque você entendeu, assim eu quero crer. Você está aqui porque você entendeu o plano de Deus. E é bom estar reunido com os irmãos, com aqueles que também têm a mesma fé, aqueles que também compreenderam o plano de Deus. Eles entenderam que a igreja precisa estar em comunhão. A igreja precisa estar em comunhão. O texto diz, o versículo 23, que ele voltou para os seus, para relatar tudo o que havia acontecido. Não dá vontade de contar quando Deus opera na nossa vida, quando acontecem milagres, maravilhas, quando somos abençoados? Não dá vontade de correr para aqueles que são mais íntimos e contar? Sim ou não? É só eu? Sim. Sim, porque nós gostamos de falar, né? Falar. Ainda mais quando é coisa boa, é que a gente fala mesmo. A gente gosta de falar coisa ruim, não sei porquê, mas falar coisa boa é melhor. Eles queriam voltar e relatar aos irmãos que estavam na igreja, a comunidade de fé, e contar tudo o que aconteceu. Olha, o coxo foi curado, o sacerdote prendeu a gente, queria fazer a gente parar de pregar o nome de Jesus, mas nós dissemos que nós não vamos parar de pregar o nome de Jesus, e foi maravilhoso porque Deus nos deu autoridade, e nós não tememos diante deles. Amém? Era isso que eles chegaram e estavam relatando, queriam relatar aos irmãos. Olha só, comunhão. Diga comigo, comunhão. Agora diga koinonia. Comunhão em grego, koinonia. É como se a palavra koinonia, é como se fosse, ela dá um sentido de purê de batatas. Você já viu as batatas com casca, como é que são feias? Uma batata maior que a outra. Nunca tem uma batata igual a outra, né? Tem alguém aqui parecido? Só a Raquel e a Rebeca que estão lá embaixo, que são gêmeas, né? E mesmo assim elas não são idênticas. É como se nós fôssemos um monte de batatas. Só que depois que você cozinha a batata e você tira a casca e você amassa, aí vira uma massa, um purê. Koinonia é como se fosse isso. O seu problema é o meu problema. A sua luta é a minha luta. A sua dificuldade é a dificuldade do seu irmão. A igreja vem ensinando isso há 2000 anos. Eu não sei por que pararam de pregar isso dentro das igrejas. Igreja é um lugar de comunhão. Igreja é um lugar de amor, é um lugar de amizade, é um lugar de se preocupar com o ser humano. Jesus morreu por pessoas. Pessoas são mais importantes que paredes. Pessoas são mais importantes que tijolos. Pessoas são mais importantes que coisas. Aí parece que quando a gente para dar uma analisada de como está o mundo, a gente vê que ninguém está aí para ninguém. Isso acaba contaminando as igrejas. Igreja é um lugar de comunhão, é um lugar de amizade, é um lugar de koinonia. A sua dificuldade tem que ser a minha: chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Aí tem gente que faz ao contrário, se alegra com quem está chorando e chora com quem está feliz. Mas ele está tão feliz hoje. Por que ele está feliz? Parece que a alegria do miserável é ver o outro triste.
Por que acontece isso? No trabalho, eu vou derrubar ele para pegar o lugar dele. Eu vou derrubar ela para pegar o lugar dela. Por que as pessoas chegaram nesse nível? Por que às vezes acontece até no meio de comunidades de fé, de igrejas locais? Por que às vezes a gente deixa o diabo entrar na vida da gente dessa forma para colocar competição? Quem é melhor, quem faz mais, quem aparece mais, quem tem mais? A igreja é um lugar de comunhão. Semana passada você ligou para alguém, pegou o telefone e olhou na sua lista ali dos irmãos da igreja, ou alguém da cidade que você conhece, amigo, qualquer pessoa que seja, só para perguntar como é que ela está? Ou você não teve tempo, seu trabalho não deixou? Seu trabalho era mais importante, ganhar o dinheiro era mais importante, reclamar e murmurar, às vezes, como a gente faz todos os dias, é mais importante. Pegar o telefone e ligar para uma pessoa que Deus colocou no seu coração. Como é que você está, querido? Como é que você está? A gente não estamos preocupados com as pessoas. Por quê? Comunhão, a igreja precisa ser um lugar de comunhão. A igreja precisa ser um lugar de koinonia. A minha vida é tão boa quanto boa for a vida do meu irmão. Isso não é uma utopia. Isso tem que ser realidade na minha vida. Se eu sou salvo, se eu nasci de novo, eu preciso realmente sentir isso no meu coração. Amém? Pastor, então me mostra na Bíblia esse negócio. Eu só acredito que é na Bíblia. Então vamos lá, na Bíblia. João 13. Pega a sua Bíblia. João, capítulo de número 13. E o versículo de número 34. Eu quero que alguém leia para me ajudar. 35? Como é que as pessoas vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus? Se nós nos amarmos uns aos outros. Aonde é que a gente aprende isso? Na palavra de Deus. Através de Jesus. Na igreja. Na família cristã também tem que ser ensinado. Nós seremos conhecidos, as pessoas vão ver algo diferente em nós, em você, em quem estiver aqui, se você amar, se houver amor, se nós nos amarmos uns aos outros, amar uns aos outros. É assim que a igreja de Cristo é conhecida. Como é que a igreja tem sido conhecida lá fora? Você já foi no seu vizinho e disse assim: o que você acha da minha igreja? Pode falar, ser sincero. O que você acha da minha igreja? Algumas pessoas ouvem falar: igreja. Aí a pessoa vai: a igreja. Não, a igreja somos nós. A igreja é você. A pessoa, ela vai descrever a sua igreja de acordo com aquilo que ela vê em você. Ela vai descrever a sua igreja, ela vai dizer: a igreja é igual a você, porque você é a igreja. Claro, a pessoa, ela não vai saber que a igreja é você. As pessoas têm a ideia de que a igreja é o templo. Isso aqui é o templo, mas a igreja é você. É por isso que esses princípios precisam estar em você, precisam estar em mim. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, está aqui na frente, os dois elementos, pão e o suco de uva. As duas únicas ordenanças que Jesus deixou, o batismo e a ceia. O que é a ceia? A ceia é em memória daquilo que Jesus fez por nós. Nós vamos nos recordar hoje, participando da ceia, daquilo que Jesus fez por nós. Mas de que forma que eu vou cear? De que forma? Eu estou amando? Eu estou me preocupando com as pessoas mais do que eu me preocupo com as coisas? Como é que está a minha casa? Como é que está o meu lar? Meu relacionamento? Minha família, meus filhos? Sabe? Eu fico observando comentários de pessoas quando o culto acaba. Não estou falando só aqui na nossa igreja, mas já vi isso no decorrer da minha jornada. Às vezes elogio para o culto, né? O culto foi... Hoje o culto vai ser maravilhoso. Alguém postou isso no grupo, eu vi lá. Legal, hoje o culto vai ser maravilhoso. Aí o culto acaba. O culto foi bom, o culto foi maravilhoso. Deus falou, estava espiritual. Aí tem culto que às vezes está difícil, está pesado. O clima espiritual está muito pesado. E cultos. Mas a gente esquece que o culto começa amanhã. Diga para a pessoa do seu lado: o culto começa amanhã. Na segunda-feira. No seu trabalho. Na terça-feira. No seu trabalho. Na faculdade. Na escola. Na quarta-feira o culto continua. Na quinta. Na sexta. No sábado. No domingo a gente vem para a igreja e o culto não. O culto não para, irmãos.
A nossa vida é um eterno culto ao Senhor. Aí a gente leva uma vida atribulada a semana todinha. Não ora, não lê a Bíblia, não ama. Às vezes a gente fala mal dos outros. Aí chega no culto. Deus vai usar o pastor. Não vai. Se você não ajudar, não vai. Tu tem que orar também. O fardo do culto não está sobre um homem só, ou sobre o grupo de louvor, ou sobre quem tem a oportunidade. O culto está sobre nós, nossos ombros. É nós que fazemos o culto. Como é que vai começar o seu culto amanhã? Como é que vai começar o meu culto amanhã? Aí nós vamos chegar no próximo domingo aqui e o culto não acaba, o culto continua. Então eu preciso aprender a fazer a introdução do meu culto na segunda-feira. Começar uma segunda-feira abençoada. Dar um abraço na minha esposa. Desejar uma boa semana para ela, abraçar as minhas filhas. A paz está estabelecida sobre a minha casa. A minha casa é um pedacinho do céu. A minha casa é um pedacinho do céu. As minhas filhas são bênção. A minha esposa é uma bênção. Eu sou uma bênção. Palavras positivas. Palavras que mostram aquele que habita em você. Aquele que habita em você, aquele que te amou. Eu vou parar por aqui, eu não vou nem para outro tópico, eu vou parar. Mas essa mensagem é aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Comunhão. Comunhão. Irmão, não adianta nada. Não adianta nada. Eu achar que só vir na igreja no culto de domingo como um ritual, algo religioso, vai resolver toda a minha vida. Eu preciso mudar. Como é que eu gosto de fazer? Aqui. Pega a sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12, eu vou encerrar aqui em Romanos 12 e nós vamos cear. Romanos, capítulo 12. Olha só a coisa linda esse texto. Como é que a gente experimenta as bênçãos de Deus? Não existe uma porção mágica. Não é pagando, eu vou pagar tanto e Deus vai me abençoar. Eu vou fazer aquele propósito, eu vou dar tudo que eu tenho, Deus vai... Não resolve, irmão. Não resolve. O que resolve é a mudança aqui e aqui, tem que mudar. Esse cara teimoso, carrancudo, orgulhoso, soberbo, tem que mudar. Senão não tem bênção, irmão. Eu vim buscar a minha bênção. Deus não vai te abençoar porque você não quer mudar. Você é orgulhoso, soberbo, não desce, não se humilha. Romanos 12, versículo 2. Vamos começar no versículo 1. Eu vou encerrar aqui, olha só. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. É aqui, ó. Não é um culto louco, não é loucura. É racional. Eu preciso entender. Irmão, como é que foi o culto? Olha, foi fogo puro, poder. O que o pastor pregou? Eu não sei. Mas foi fogo. Foi. É racional, meu irmão. O negócio é racional, tem que mudar, que eu tenho que entender, eu tenho que aprender. Não, mas o irmão voou. Tá, mas o que o pastor pregou? Então não resolve, irmão. Emocionalismo não resolve. Não transforma ninguém, não muda ninguém. Olha só. Agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele não é irracional, ele é racional. Aí vem o verso 2 e termina aqui. E não vos conformeis com este mundo. Quando fala com este mundo é com o sistema. Tudo que você vê no sistema. Ninguém se ama, ninguém se ajuda. O ser humano é egoísta, é soberbo, um quer ser melhor do que o outro, e assim por diante. Não, gente, não se conforme com isso, Paulo está dizendo. Mas, quem me ajuda? Transformai-vos pela renovação do quê? Levanta a mão direita para cima assim, ó. Agora o dedão assim, indicador. Agora faz assim, ó. Aqui, ó. Aqui. Amém? A renovação do vosso entendimento, porque de outra forma vocês não vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que mudar aqui. Tem que parar de ser religioso. Tem que ser mais humilde. Como assim, pastor, parar de ser religioso?
Porque Jesus não chamou ninguém para ser religioso. Se tem um povo ruim de lidar com um povo religioso. O cristianismo não deveria ser uma religião, e não é. Mas os homens, não, a minha igreja, a religião, não é religião, é uma vida com Jesus. O cristianismo não deveria ser uma religião, mas deveria ser um estilo de vida. Ser discípulo de Jesus é um estilo de vida, e não uma religião. Ache para mim na Bíblia Jesus fundando uma religião. Se você achar, parabéns, porque eu já li ela várias vezes e nunca achei. É um estilo de vida. Olha só, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar isso? Só? Quem mais? Mas tem que transformar. Tem que mudar. Não tem negócio. Não existe uma porção mágica. Não, pastor, mas me disseram lá que se eu for lá e fazer aquele trabalho e pagar lá R$500, olha, é poderoso o negócio, vai mudar tudo. Não vai, irmão, você vai gastar 500 pila. Não vai. Não resolve. Pega esse dinheiro e dá de oferta para os missionários, dá de oferta na sua igreja, mas não faz isso. Não vai resolver, vai trazer mais maldição. A única forma de mudar é através da palavra de Deus. E dói, irmão. Dói, tá? Dói. Por quê? Porque você vai ter que descer, você vai ter que se humilhar, você vai ter que reconhecer que está errado. Vai ter que deixar Deus mudar você. Não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E vai para o inferno assim também. Não mudo, não mudo, não mudo. Tem que mudar, irmão. Quem tem coragem de bater no peito assim e dizer assim: eu quero mudar. Primeiro eu, pastor Josias, eu quero mudar. Quem mais? Eu quero mudar. Eu quero mudar, eu preciso mudar. Eu preciso ser o melhor pai, o melhor funcionário, o melhor patrão. Eu preciso ser o melhor amigo. Eu preciso ser o melhor irmão, o melhor filho. Eu preciso. É isso que a palavra faz em nós, mudança. A palavra muda, transforma. É isso que a palavra faz. E é isso que Deus quer fazer em mim e em você. Não é em você, é em mim e em você. É em nós, seres humanos, pessoas falhas, pecadoras, eu e você. E nós mudamos através da palavra. Lembra como eu iniciei o culto? Deus estava passeando no jardim. Prepara um louvor para nós, escolhe um louvor de adoração, aquele quebrantado de repente, pode botar para tocar aí. Ele estava passeando no jardim. Ele queria se encontrar com um amigo, mas o amigo se escondeu. Que tipo de amigo você é? Que tipo de amigo eu sou? Vamos nos esconder de Deus ainda? Ou vamos nos mostrar para Ele? Por que Adão queria se esconder? Porque ele havia desobedecido. Deus vai me matar. Deus não vai, Deus quer te amar, Ele quer te abraçar, Ele quer te salvar. Ele quer dizer para ti assim: filho, eu vim aqui para passear com você no jardim. Por que tu está escondido? Eu quero ajudar você a mudar. Não é um processo que você passa sozinho. O Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo habita em você. Quando você abre o coração para ele dizer: Jesus, eu quero te servir, eu te recebo como meu Salvador, eu quero entender mais sobre a Bíblia, sobre o Evangelho. Eu sei que pelos meus méritos eu vou para o inferno, todo mundo vai pelos seus méritos, mas somente através de Jesus eu tenho a vida eterna. E eu quero passear com o Senhor no jardim. Todo o plano de Deus está nisso. No desejo de Deus em passear conosco de novo no jardim. Caminhar conosco no jardim. E nos conduzir à árvore da vida. Para comermos do seu fruto. E vivermos eternamente. Ele quer te conduzir para lá. A questão é: você quer ir? Eu quero ir? Precisamos ir. Vamos orar a Deus? Você pode ficar em pé? Coloca um louvor para nós e apaga lá no fundo também. Pastor, eu quero experimentar isso, pastor. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero caminhar no jardim com o Senhor. Eu quero experimentar essa comunhão. Até hoje eu tenho um entendimento de Deus muito distante, muito longe, como alguém que eu não posso alcançar. E não pode mesmo, mas através de Jesus você tem acesso. Pastor, eu quero esse relacionamento com Jesus, o que eu faço?
Pastor, eu sinto ele me chamar, o meu coração queima, o meu coração arde. Pastor, o que eu preciso fazer? Pastor, eu estou compreendendo o plano de Deus, o que eu tenho que fazer? Entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Tem alguém aqui que se sentiu chamado por Deus? E você quer entregar a sua vida para Jesus? Você que nunca fez isso. Pastor, eu quero, está acontecendo algo diferente dentro de mim. Eu quero. Eu queria que você viesse à frente. Pode soltar o louvor para nós bem baixinho. Eu queria que você viesse à frente, eu vou orar por você. Amém? Eu já fiz um propósito com Jesus, aceitei como Salvador, Ele me salvou, mas eu estou fraco, estou mal, eu não consigo permanecer, eu preciso de ajuda. Vem na frente, eu vou orar por você. Nós vamos deixar o louvor tocar, e eu vou orar, e você vem à frente, se essa palavra fala com você. Quer entregar a vida a Jesus, quer recebê-lo como Salvador, vem à frente. Quer fazer esse concerto com Ele, vem à frente, vamos orar por você também. Amém? Pede a Deus o que você precisa também. Peça a Deus na área que você precisa mudar. Peça a Deus na área que você precisa mudar. Senhor, eu não sei que aqui é o meu problema, eu preciso mudar aqui. Me ajuda, eu não consigo sozinho. Eu não consigo sozinho. O Senhor vai te ajudar. Sozinho nós não conseguimos. Mas quando nós nos derramamos aos pés do Senhor, Ele nos ajuda.